Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse vídeo amostra do cursinho Preparação, o cursinho totalmente online que vai até você. Meu nome é Lídia Moura e eu sou formada em Gestão e Análise Ambiental pela Universidade Federal de São Carlos, sou mestre em Ciências pela USP e doutoranda em Ciências pela USP também, na área de concentração de Engenharia Hidráulica e Saneamento, sendo que o meu trabalho é totalmente voltado para a ecologia aplicada. Então, aqui no cursinho Preparação, eu assumo parte das aulas de biologia e tenho como objetivo nesse vídeo demonstrar de uma forma resumida como será o formato das nossas aulas e fazer uma breve introdução da biologia, da área de biologia aqui dentro do cursinho. Então, por mais que estejam vendo um vídeo gravado, as nossas aulas não serão nesse formato, as nossas aulas serão online, o que também quer dizer que, caso tenham qualquer dúvida ao longo das aulas, será possível sua resolução antes mesmo que a aula acabe. Então, dentro de biologia, aqui no nosso cursinho, nós iremos começar discutindo evolução. E antes de discutir todos os processos que envolvem evolução, é importante conceituar o que é, mas também conceituar o que não é evolução biológica. Então, quando pensamos em evolução, intuitivamente podemos lembrar de Pokémon, uma vez que esse termo é empregado no anime, e há alguns Pokémons que se lembram muito com algumas espécies que nós vemos na nossa natureza. E um processo também de desenvolvimento bem semelhante. E note que eu usei o termo desenvolvimento, porque nós vemos uma mudança de estágio ao longo de um mesmo organismo em função do tempo, uma mudança de características que parece um outro indivíduo, mas não é. Então, nesse caso, não é evolução, porque se trata do desenvolvimento ao longo do ciclo de vida de um único organismo, dentro desse único indivíduo. E nesse caso em específico, a gente trata da metamorfose, que é o termo para esse tipo de processo. Então, o que é evolução? Nós podemos pensar, a partir disso que já foi definido de não ser evolução, que evolução só vai se tratar do nível organizacional de espécie e população. Então, evolução envolve todos os processos que explicam a diversidade de vida na Terra que ocorreu e que ocorre hoje. Todos os processos envolvidos para que haja essa diversidade a nível populacional, a nível de espécie. Então, aqui eu quero fazer uma pausa para indicar para vocês que, ao longo do funcionamento e do andamento das nossas aulas, eu vou deixar um ponto de interrogação no canto inferior dessa apresentação, das apresentações, para que seja possível a resolução de dúvidas. Até aqui falamos um pouco sobre o que entra dentro do conceito de evolução, e caso haja alguma dúvida, você pode escrever um comentário aqui no canto inferior da ligação, da call, onde tem uma caixa de comentários. Nisso também preserva, caso você não queira falar com a câmera, não precisa esse tipo de exposição. Então, dentro de evolução, uma coisa que é importante é a diferença dentro de uma mesma espécie nos seus indivíduos. Por que existem organismos com diferença de tamanho, de composição corporal, de agilidade, de força e de diversas outras características, mas ainda assim, tudo dentro de uma única espécie? Por causa da diversidade genética. Dentro de um único organismo, há expressão de características diferentes e essas expressões são selecionadas ao longo do tempo em função das características do meio ambiente. E isso a gente vai ver com mais detalhes ao longo do curso. Mas como será que isso é pedido nos vestibulares? Vejamos aqui uma questão que caiu no Enem em 2015. Algumas raças de cães domésticos não conseguem copular entre si devido à grande diferença em seus tamanhos corporais. Ainda assim, tal dificuldade reprodutiva não ocasiona a formação de novas espécies. Então, veja, dentro desse conceito que foi tratado de diversidade genética,
é o que o enunciado nos traz. Dentro de uma mesma espécie, diferença de tamanho. Continuando na questão. Essa especiação não ocorre devido a oscilação genética das raças. Oscilação genética ocorre porque nós temos características diferentes. No entanto, não é isso que forma espécies novas. Mas há a manutenção do fluxo genético entre as raças, fazendo com que aquela mesma espécie consiga se reproduzir. Então, não há formação de espécies diferentes, porque há a manutenção do fluxo genético entre as raças. Entre o fluxo gênico das raças, dá na mesma. Enquanto vejamos, alternativa B, convergência adaptativa, é um tema que nós vamos tratar ao longo do curso, para saber por que não é essa alternativa. Isolamento geográfico entre as raças, também vamos falar sobre isso ao longo do curso, mas já é possível identificar que não é essa alternativa, porque em nenhum momento do enunciado trata que essas raças estão em locais diferentes para haver isolamento. Então, não pode ser essa alternativa. E seleção natural também vai ser um processo que nós veremos ao longo do curso para saber por que não é essa alternativa. Então, veja, nós começamos com evolução para iniciar o nosso curso de biologia dentro do cursinho, porque, como já disse Theodosius Dobzhansky, que foi um biólogo que conceituou que elaborou o conceito biológico de espécie, nada em biologia faz sentido senão à luz da evolução, porque senão seria um emaranhado de nomes que não se interligam e não demonstram sua importância e sua interligação entre conceitos. Então, espero você no nosso cursinho, espero que tenha gostado desse vídeo. Até a próxima!